Olá! Quem aí também quer ganhar R$ 1 milhão no Big Brother Brasil? Eu acho que todo brasileiro, um dia ou outro, já teve esse desejo, né? E é engraçado a gente pensar que R$ 1 milhão não resolve a nossa vida, né? A gente acha que a gente quer ir pro Big Brother Brasil para ganhar R$ 1 milhão, mas na realidade não é isso que a gente quer. É claro que R$ 1 milhão ajuda muito, né, gente? Vamos combinar. Dá pra viajar, dá pra pagar todas as contas, dá pra viver um tempo, assim, aquele ano sabático, né? Dá pra viver, dá pra fazer, mas isso não resolve a vida da gente, né? A gente sabe que isso vai ser só um prazer que a gente vai viver por um tempo, mas não resolve. E na real, a gente não quer participar do Big Brother Brasil, ou a gente não quis algum dia por isso. A gente queria mesmo era ser um herói. E por mais que seja polêmico falar que quem sai do Big Brother Brasil vencedor é um herói, porque eu lembro quando o jornalista Pedro Bial, que fazia a apresentação, né? Eu não sei, eu não assisto há muito tempo, mas não sei se é ele que continua fazendo, mas eu lembro que quando ele fazia a chamada e apresentava os participantes, teve uma vez que ele usou, né, esse termo, que era um herói, e eu lembro que causou muita polêmica. Inclusive eu mesma fiquei pensando, como assim? Tanta gente que sai de casa 4 horas da manhã, pega 3 ônibus, trabalha a semana inteira, chega no final do mês, tem que rezar para ninguém ter tido um problema de saúde, porque não tem nenhum dinheiro para comprar um remédio, e você vai falar que eles são heróis, mas tem tudo a ver com a ideia do jogo, né? Porque o Big Brother Brasil é um jogo, e é isso que atrai a gente, né? No nosso inconsciente, a gente acaba sendo atraído pela ideia do jogo, da gente sair de lá um herói, né? Porque aquela ideia do Joseph Campbell, né? Que é um mitólogo muito famoso, que falava da jornada do herói, que são as 3 fases, né? A jornada do herói tem a fase da partida, a iniciação e o retorno. E o que é isso, né? Dentro do Big Brother Brasil, por exemplo, as pessoas saem de casa, saem do conforto da casa delas, saem da vida delas e vão para dentro de uma casa onde elas não conhecem ninguém, é um mundo completamente desconhecido. Elas têm que lidar com pessoas que elas nunca viram na vida e têm que viver as provas de resistência, elas não sabem nada. Então elas chegam para um mundo desconhecido e vão viver aventuras, vão viver situações em que elas vão se debater internamente, né? A gente via tudo isso, né? E no final vence o herói, aquele que realmente conseguir superar todas essas aventuras, superar todos os questionamentos, aquele que conseguir trabalhar de uma forma, inclusive com muita inteligência emocional, né? As questões internas, tudo aquilo que está acontecendo ali dentro, e volta para casa, né? Volta para sua vida, né? Como ganhador, como o herói, né? E é muito legal porque a gente tem essa necessidade, né? Eu sou da época do Alex Kidd, do Atari, adorava, jogava muito, gente. Inclusive, se alguém aí tem o jogo e quiser vir aqui trazer para jogar, eu vou ficar muito feliz, porque o jogo, né, ele traz muito isso pra gente. Quando a gente tá jogando ali, a gente passa a fase, a gente se sente um herói, né? E a gente acha que a gente realmente tá vencendo, né? Eu lembro que cada fase, eu brigava muito com meu irmão, porque eu adorava jogar e ele também gostava. Eu lembro que cada fase que eu passava, nossa, eu me sentia poderosa, né? E o jogo, a gente se coloca ali um pouco como aquele herói ali, né? Que tá vencendo e acabava o jogo quando a gente conseguia passar todas as fases, né? Matava o poderoso lá, o monstro, nem lembro qual que era. A gente voltava para casa feliz, né? E era muito isso, porque a gente começava ali um mundo desconhecido, a gente não sabia o que vinha na fase, passava, ganhava e a gente se sentia. E a gente tem muito essa necessidade mesmo de se sentir um herói, né? Eu li o livro da Psicologia da Mulher Maravilha e eu fiquei encantada. Aqui em casa tá essa fase, né? Os meninos tudo é super-herói. E nem eu, nem o Gedeon, a gente foi criado com esse hábito de super-herói, assim. Desses, né? De Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha. É claro que eu conhecia a Mulher Maravilha porque ela é um ícone, né? Quem não quer ter o corpo daquela mulher, né, gente? Fala sério. Aliás, o corpo dela é o de menos. Depois que eu descobri quem que ela é, achei muito legal. Fiquei muito feliz de ter lido esse livro, porque
eu não sabia que o laço, que é o laço da verdade, né? Eu não sabia que o laço, ele foi criado por na realidade, a Mulher Maravilha, né? Ela foi criada por um casal de psicólogos. O homem, né, na realidade, que criou, a mulher só ajudou. E aquele laço, ele foi inspirado porque esse psicólogo, William, ele tinha criado o detector de mentiras e ele já tinha participado, inclusive, de julgamento para poder saber se o réu falava a verdade ou não. Então, o laço foi inspirado nisso. Eu achei muito legal, né? E outra coisa que eu achava que o laço era meio que como fala? Um objeto de dominação, né? Porque eu sabia que ela tinha sido inspirada também na deusa Afrodite, né? Que todo mundo se submetia aos desejos dela. Mas o laço, apesar dela usar um pouco, né? A Mulher Maravilha usar um pouco o laço também é para essa dominação, né? Porque cola, né? Mas na realidade ele foi criado com esse intuito de fazer com que as pessoas falassem a verdade. E ela se debatia muito com uma questão que ela não queria usar a força como os outros super-heróis usavam, né? Para poder obrigar as pessoas a fazerem as coisas, para poder acabar com alguma maldade. Ela queria usar o laço, que era uma forma de trabalhar psicologicamente o outro, né? Sem precisar de usar da força humana. Achei muito legal. Ela, inclusive, é um dos ícones, até hoje, né? Mais falado, porque ela veio no momento do feminismo, né? Que começou a onda do feminismo. E ela tinha essa representação de uma mulher que luta, que sai, que não era o estereótipo da mulher na época, né? Que era dona de casa, né? Que ficava só em casa, só cuidava dos filhos, cuidava da casa e não tinha aquele corpo, né? Na época, inclusive, que ela foi criada, foi uma polêmica, né? E ela é um ícone até hoje porque ela tem as qualidades universais, né, gente? Ela tem a compaixão, a bondade, ela realmente quer fazer o bem acima de tudo e prega pela verdade, pela justiça. Então é muito legal a gente ver. Eu até comecei a querer ser Mulher Maravilha. No início eu tinha um pouco assim de receio, porque me passava muito aquela coisa de ter que dar conta de tudo. E ainda chegar no final do dia, tá lá, linda e maravilhosa, né? E ela mesmo questiona isso, dela ter que dar conta de tudo. Mas quando eu entendi a jornada dela, eu achei muito legal, porque a mãe dela, a Hipólita, ela ficou muito receosa, assim, quando ela foi partir. E a Diana, né, que era a Mulher Maravilha, ela parte porque ela recebe um chamado de ir viver uma missão, uma coisa maior, né? E a mãe dela, desde que ela era mais nova, falava para ela que ela tinha essa missão. E é interessante, né, você ver que a mãe também sofre com aquela partida ali, dela ir, né, para um mundo desconhecido, mas é o voo do pássaro, né? Ela vai. E ela tem que sair do mundo real, né? E ela vivia na Ilha Paraíso, que era um lugar que só tinha mulheres. Então ela teve que sair de um lugar onde ela vivia só com a mulher e ir para o mundo dos homens, como ela chamava, né? Que era onde ali habitava também homens, não só mulheres. Então era tudo muito novo, muito desconhecido. E ela vai para esse mundo e vive todas as aventuras dela, e ela vive muitas questões internas. Ela se debate muito com coisas que ela acreditava, com sentimentos, com emoções, e tem que voltar, né? E ela volta como uma super heroína, que é a Mulher Maravilha, que a gente conhece. E é muito legal mesmo a história dela. Esse livro é super bacana, A Psicologia da Mulher Maravilha. Acho que vale a pena todo mundo ler. Fala muito da questão da maternidade, da dificuldade que é realmente das mães, às vezes, de deixarem os filhos voarem. Fala da questão também da perfeição. A própria Mulher Maravilha fala que ela nunca gostou dessa ideia de perfeição. Ela não queria ser perfeita, ela queria ser a mulher normal, né? Ela não queria... e quando ela tinha que ser perfeita, ela tinha que ser a Mulher Maravilha, né? Que é essa super heroína. Mas a boa questão é que nós, mães, também somos super heroínas, e isso não é uma forma metafórica, não é uma forma de conforto, não, isso é fato. Já que o super-herói, ele tem a partida, a iniciação e o retorno, gente, que mãe que não se identifica com isso? Quando a gente engravida, a gente está dando a partida, né? Porque a gente sai daquele mundo real, que a gente controla tudo,
Sabe, a gente quer sair pra balada, a gente vai, acorda num sábado à tarde, tá a fim de transar, a gente transa. Troca lá, meu amor. A gente tá afim de gastar um dinheiro com uma viagem, a gente vai, né? Sabe, a gente tem a coisa meio controlada, assim, né? A gente faz o que a gente quiser, tudo dentro do nosso controle. A engravida. Na gravidez a gente já não sabe nem que horas que tá com fome, né? Não sabe se tá com calor, se tá com frio, não sabe, não consegue nem dormir, não consegue controlar o sono. Na gravidez a gente já começa a viver esse mundo desconhecido. Quando pare, a gente acha que é de um jeito. A gente lê, faz curso, conversa com todos os fóruns de debates de mães do mundo. E quando o filho nasce, tá ali o seu mundo desconhecido, o seu chamado, tá ali o seu chamado. E você tem que ligar com o seu chamado. Vem cá. E você tem que lidar com o seu chamado com muito amor. Fala pro seu irmão desligar a torneira lá, meu amor. Mas a gente só vai brincar um pouco. Tudo bem, amor, mas não pode deixar muita água, tá? Não, eu não vou deixar muito água. Amor, aqui o braço. Esqueci. E a gente vai ali para aquele mundo desconhecido, né? Pariu, tem aquele bebê ali na sua frente, você tem que amamentar e às vezes você não sabe amamentar, não consegue lidar com aquela situação, né? Porque o saber amamentar, que eu falo, é uma questão muito o leite desce, não desce, pegou, não pegou. Gente, é um outro mundo que às vezes a gente não conhece quando a gente é mãe de primeira viagem. E aí vem os primeiros cuidados, umbigo, e são tantas as questões que é um mundo realmente extremamente desconhecido. Fala sério, tanto de prova de resistência que a gente não tem que passar. Noites sem dormir, muitas noites sem dormir. E aí levantar no dia seguinte e continuar. E levando, né? E vivendo aquilo ali com muita alegria mesmo, porque é um presente de Deus, a gente sabe disso. Mas são provas de resistência que a gente vive, né? E não bastasse isso, as questões internas. E aí, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tem muitas mulheres que quando o filho nasce se debatem se vai voltar a trabalhar, não vai. E isso, gente, chega a ser tormenta mesmo, não é tão fácil assim. A gente tem que respeitar todas as mães por isso. O processo interno e essas questões que a gente vive internamente, elas têm que ser respeitadas. Volto a trabalhar, não volto. Saio para viajar com o marido, não saio. Tomo um vinho, não tomo. Faço ginástica, não faço. Volto a fazer alguma coisa com minhas amigas. Ai, são tantas as questões. E assim, e o apego? Ai, eu tô sentindo uma coisa tão forte por esse bebê. Ai, eu não quero que ele sofra. Dorme comigo, dorme no berço. Não, se eu for começar a relatar o tanto de coisa que eu não vou sair daqui, né, gente? Porque são tantas as questões, tantas questões que a gente tem que lidar, que é muito desconhecido. E a gente realmente, às vezes, não sabe como lidar com tantas questões. Mas aí, depois que a criança cresce, né? O bebê cresce, começa a andar. Aí eu acho que já começa a vir os nossos prêmios, né? E não por mérito nosso, não, mas um prêmio no sentido da gente estar vendo a evolução daquele bebê, daquela criança. E aí a criança começa a desenvolver, evoluir. E a gente, eu acho que o prêmio, na realidade, não é nem quando a gente vê a criança evoluindo. Eu acho que o prêmio é quando a gente olha pra gente no espelho e vê que a gente se transformou. E vê que a gente é uma nova mulher. Que a gente deixou de ser a Diana e passou a ser a Mulher Maravilha. Que a gente deixou de ser a Camila e passou a ser uma mãe livre e feliz, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que essa é a maior descoberta que nós mães podemos fazer.
de viver a maternidade realmente como uma transformação, é a apoteose, né? Eu gosto de falar da metamorfose da borboleta, eu adoro, eu acho que não tem como usar uma metáfora melhor para a maternidade do que a da borboleta, porque quando a gente está ali vivendo a gravidez, vivendo o início, né, da maternidade, a gente está ali no casulo com aquelas sombras, aquela escuridão, com aqueles medos, temores, com aqueles sentimentos que vão vindo dentro da gente que a gente nunca teve. A gente vira uma leoa também, né? Nossa, a gente tem a gente começa a descobrir um tanto de coisa na gente que a gente nunca tinha vivido, a gente nunca tinha sido. E aí a gente começa a se redescobrir, né? A gente se reencontra. E aí quando a gente começa a se reencontrar de verdade e a gente vê a nossa essência, a gente sai do casulo e começa a bater asa. E vai batendo asa, e vai batendo asa. E vai vivendo tudo com muita alegria, né? Com muita tranquilidade, porque a gente sabe que a gente nasceu para ser borboleta. A gente não nasceu para ser uma lagarta rastejando, né? A gente não nasceu para poder viver uma vida amargurada, reclamando, murmurando, não. A maternidade, gente, ela não pode ser um peso, de forma alguma. O super-herói, ele sai vitorioso porque ele venceu todas aquelas barreiras, todas aquelas adversidades, todos aqueles problemas. E venceu não por ser melhor do que ninguém, você começa a entender que aquilo ali é você com você. Você não está sendo melhor do que ninguém, você está sendo melhor do que você mesmo. Você foi para um mundo desconhecido, se aventurou e venceu aquilo tudo ali, superou, né? E se transformou. Acho que não tem palavra melhor no mundo para definir a maternidade do que a transformação. É uma transformação. A mulher se transforma. Eu acho muito difícil uma mulher não se transformar depois que ela se torna mãe. Porque o filho faz a gente parar de tomar refrigerante. Um filho faz a gente parar de gritar. Um filho faz a gente parar de se comportar de uma forma ruim, né? Um filho faz... Cadê a outra? Onde você pôs? Ela tá molhada. De novo. As duas. Um filho faz a gente entender o que a gente está fazendo aqui. Um filho faz a gente pensar por que eu acordo? Para que eu acordo? Como eu acordo? Para que eu levanto? O filho faz a gente pensar no real sentido da vida, né? E faz a gente mudar comportamentos, faz a gente mudar hábitos que não são tão saudáveis, faz a gente entender qual é o nosso papel nessa sociedade, como mãe, como mulher, como esposa. Um filho, ele é para nos transformar. Eu falo que para mim é um salto quântico na minha evolução espiritual e pessoal. E eu acredito que é um trampolim. É uma mola propulsora, né? Aquela ideia de mola propulsora ou âncora, você já ouviu falar? Âncoras são aquelas pessoas que te levam para baixo, elas te fazem te sentir mal. São aquelas pessoas que se você falar que o dia tá ruim, elas vão falar mil e uma coisas que tá ruim, que tá pior, que vão fazer aquela disputa de quem que tá pior, para te levar mais para baixo ainda. Mola propulsora é aquela pessoa que te levanta, é aquela pessoa que te ajuda a ver como que diante daquela dificuldade, daquele problema, daquele desafio, você pode se superar, você pode enxergar outras perspectivas. Eu acho que filho é isso, ele é a nossa maior mola propulsora que existe, porque a gente achava que a gente não ia dar conta de um monte de coisa, e a gente começa a dar conta de coisa que a gente nem imaginava, né? E a gente supera, a gente... naquele livro Minha Mãe é um Negócio, eu li muito sobre isso, sobre a questão hormonal e habilidades que a mulher passa a ter depois que ela se torna mãe. São muitas as habilidades. Por isso que as mulheres querem empreender, porque elas se tornam completamente competentes em inúmeras funções que antes ela não se tornava. Então o filho, ele realmente vem para nos propulsionar, né? Para a gente realmente dar um pulo, a gente ir adiante,
A gente realmente sair da zona de conforto, sair da inércia e realmente ser um super-herói nesse mundo. Então, todas vocês que são mães, realmente, acredite e profetiza, pega para você essa ideia de que você é uma super heroína, e não no sentido confortante da palavra, não no sentido tem uma música, né, acho que é do Zé Neto e Cristiano, que fala, e a Mulher Maravilha, que eu tenho uma Mulher Maravilha dentro de casa, e é verdade, todos vocês homens que têm uma mulher mãe, que é mãe, elas são mulheres maravilhas mesmo, porque elas, e não por conta do lado sexual da Mulher Maravilha, do corpo, da fantasia, não porque elas dão conta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não. É porque elas saíram do mundo completamente, elas foram, né, para um mundo completamente desconhecido. Elas saíram do conforto delas, elas saíram do mundo real, controlável, foram para um mundo completamente desconhecido, viveram aventuras incríveis, aventuras que elas não imaginavam, provas de resistências demais, trabalharam internamente com as questões emocionais, com os pensamentos, e saíram daquilo ali com felicidade e liberdade, de viver esse mundo da maternidade com leveza, com equilíbrio e com a certeza de que a vida é curta demais para a gente não saber para o que nós viemos fazer aqui. É isso. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.